Quinto ano, boa tarde. Hoje teremos uma aula de ciências. A gente parou na nossa última página, né? Na nossa apostila, lá na página 36. Deixa eu habilitar a Rafaela, que está entrando aqui. Ah, tá. Eu achei que a gente ia começar. Vou compartilhar a apostila. Então, a gente parou Na número 3. na número 3. Estão ainda na apostila antiga? Tá terminando de corrigir, ainda Sim, falta vamos terminar aqui a última parte, tá? Ah, tá. Então deixa eu pegar aqui a apostila nova, a apostila antiga. Ok. A apostila antiga. Não Aqui. tem nada. Quem quer ler essa parte para mim sobre a falta de chuva? Eu. Posso ler? Pode ler. Leia a notícia e em seguida responda as questões. Falta de chuva prejudica captação de água e abastecimento em Ribeirão Bonito, São Paulo. O período de estiagem tem deixado os moradores de Ribeirão Bonito sem água em casa. Com o tempo seco e sem chuva, as nascentes estão secando. A prefeitura informou que tem faltando água em alguns bairros, principalmente nos finais de semana, quando o consumo é maior. Segundo a administração, a falta de chuva interfere no sistema de captação. Tá. Essa parte a gente já viu, né, durante toda essa unidade, né, que a falta de chuva, ela prejudica a captação. Então, o que acontece com os lençóis de água, né, as águas subterrâneas? Elas vão diminuindo, né? E com isso vai faltar água para nossa torneira, né? Então, a falta de chuva prejudica sim. E quando é muita chuva, o que acontece? Pode acontecer alagamento. Alagamentos, né? Quando tem lixo no bueiro, né? Também, né? Mas assim, mas às vezes a água mesmo ela é em grande quantidade que acontece as enxurradas, né? As enchentes, inundações. Vocês sabem a diferença de... Vocês não estudarem geografia, não sei se vocês chegaram na parte já, a diferença de enchente e inundação? Sim, acho que nós já vimos. Alguém lembra para falar sobre isso? Eu acho que não a lembro de enchente nada. é maior. É um pouquinho. Não, inundação eu acho que é maior, né? Inundação é maior e enchente mais ou menos isso daqui, ó. Tá. Inundação é maior e enchente é normal, né? Inundação é maior a água, né? Chega na casa. Inundação é quando há o nível do rio, ele ultrapassa, né? Ele ultrapassa e entra para dentro da cidade, né? Vai alagar tudo. Exatamente. Ainda bem que aqui em Pissarras não tem inundação. A gente tem aqui na Penha só, quando dá muita chuva, a questão das enxurradas. Por quê? Porque como é muita água, e o sistema de esgoto, como o Murilo, né? Falou que os bueiros ficam entupidos, né? Culpa de quem que o bueiro fica entupido mesmo? Do ser humano. Do ser humano, né? E aí, quando dá enxurrada, o que o cidadão fala quando dá enxurrada? Vocês já nunca ouviram falar? Não tem nenhuma mãe aí perto para perguntar? O que acontece? O cidadão, quando o cidadão pega água enxurrada na sua casa, o que ele fala? Ele bota a culpa em quem? Na chuva? Na chuva? Só na chuva? Na prefeitura. Na prefeitura, isso aí, né? Sendo que eles nem têm muita culpa, né? Mas às vezes, é isso que eu quero dizer, às vezes a culpa não é da prefeitura. Por quê? Nós acabamos por entupir os bueiros, jogando. Tem gente que, em vez de botar o lixo, gente, lá para a coleta seletiva, eles têm a capacidade de ir na beira de um rio e depositar o lixo lá, gente. Então, assim, ó, é muita falta de cidadania isso, né? A pessoa, eu acho que ela tem que ter o bom senso. O lixeiro passa na porta da minha casa. Para que eu vou jogar lixo no rio, lixo no bueiro, não é? Então, o cara do lixo passa pra casa aqui, ó, na tua frente, ó. Não entendi. Então... Dutra, teu áudio tá travando, parece. Travando não. Não tá. Tá, então fala o que você falou. Tá sim, Guilherme. Também tá travando. Pra mim também não tem mais nada.
É a sua internet. Murilo, pode falar. Murilo, Prof. Ah, Mano, esqueci, pode falar, Murilo. esqueci o que eu ia dizer. Eu fui falar. Mas quando eu lembrar, eu falo. Tá, então o que eu estava falando, né? Então, na verdade, a culpa não é da prefeitura. Claro que às vezes a falta do saneamento básico, né? Em alguns locais que deveriam já ter sido feito e ainda a prefeitura não fez, né? Que isso é um direito do cidadão, porque o cidadão, ele paga impostos. Esses impostos, eles são revertidos em quê? Em melhorias na cidade, como saneamento básico, captação, a água potável Ou não. em torneira, né? Então, são vários fatores que o governo do município, do estado, né, do nosso país, ele tem essa responsabilidade, sim. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui nesse caso, que a gente está falando também das inundações, é que muita culpa aqui é do ser humano, né? Que não faz o que deveria fazer, não faz a sua parte, porque se cada cidadão fizer a sua parte, gente, a gente vai conseguir diminuir a poluição do ambiente. A gente viu na pandemia agora. O que aconteceu na pandemia? A poluição do ar, ela diminuiu absurdamente. Por quê? Porque as pessoas não andaram de carro, né? Porque não podiam circular nas ruas, não é? Não podiam andar ao ar livre, então não podiam jogar lixo na rua, né? Então, assim, ó, muitas ações somos nós os culpados. Então, a gente, como cidadão, tem que fazer a sua parte. Cada um tem que fazer a sua parte. E o todo que vai dar o resultado. Como aconteceu agora na pandemia, por que aconteceu um resultado tão rápido na nossa atmosfera? Porque a população diminuiu na rua, automaticamente a poluição diminuiu. Então, quem é o culpado disso tudo? ser humano. Né? Prof, falando na quarentena, um dia eu tava na rede brincando e chegou uma me falando pra algum cara pra eles ir pra praia. Para ele se tratar? Por quê? Não, ir pra praia. Para quê? Para ele convidando pra ir pra praia. Ah, tá, porque agora não pode, né? Sim. O correto não é ter aglomeração, né, gente? Gente, eu vou falar mais uma coisa para vocês sobre esse período difícil que nós estamos passando, né? Crianças, se cuidem, tá? Porque esse vírus realmente ele não é brincadeira. Não temos a cura ainda. Hoje eu perdi mais uma pessoa por causa do Covid, tá? Então, assim, ó, não é da minha família, não, mas é uma pessoa conhecida minha. Então, assim, gente, tá muito triste, tá muito difícil. Então, não é brincadeira. A gente tem que se cuidar, tá? Falem para os pais, se cuidem. Quando o pai sai de casa ou a mãe, quando voltar, higienizar a mão. O calçado, gente. A gente não precisa só higienizar a nossa mão e usar máscara. O nosso calçado, quando a gente chega da rua, gente, o que a gente tem que fazer? O que eu faço? Eu passo álcool 70. Ou colocar uma bacia com água e um pouquinho de cloro e você pisar dentro daquela bacia, só um fundinho assim de água, né? E depois pisa num pano para secar o teu calçado, porque você já está prevenindo. Porque o que acontece? Você vai andar na rua com o calçado, né? Você vai chegar em casa. Você vai entrar de tênis dentro da casa. Se você tiver passado por algum lugar que tiver o vírus, você vai trazer aonde? No seu calçado. E vocês sabem muito bem, porque vocês são bem inteligentes, já devem ter ouvido, que o vírus, ele sobrevive vários dias em determinados locais, como o tecido, né? O nosso calçado, a nossa mão, principalmente, né? A máscara que a gente usa sempre tem que estar higienizada, lavada. Eu não posso usar uma máscara um dia inteiro. Eu tenho que estar trocando essa máscara. Então, são vários os cuidados que a gente tem que ter, gente. Não é brincadeira, tá? Aqui em casa, eu até me chamam de chata, porque eu fico toda hora falando para todo mundo, né? Que a minha filha trabalha fora. Então, quando ela chega, eu já falo, vai tomar banho, tira essa roupa, põe para lavar. Porque não é brincadeira, não tem cura, gente.
Não tem cura, então a gente tem que se cuidar, a gente tem que fazer os cuidados que os nossos órgãos de saúde orientam a gente. Não é besteira, é real, né? Vocês não concordam comigo? Sim, eu posso falar uma coisa? Pode falar. A minha avó, né, quando alguém sai, né, de casa, Sim. ela manda tirar roupa, daí passa com gel na roupa inteira, daí terminou de tirar tudo, ela termina ali, antes de sair do carro, ela tira o calçado, o chinelo, daí passa gel pra andar e depois tira a roupa, vai pro banho. Não vai mais em um lugar, só pro banho. É isso mesmo. Mas é o correto, tá, gente? É Às um vezes- saco, é um saco. Só que é uma maneira que a gente tem de se prevenir desse vírus, né? Porque Às vezes quando- vocês estão notando que aqui na nossa região está aumentando muito rápido os casos, vocês viram? Sim, já tenho conhecido meu que tá com Covid. Então, até um mês atrás, ó, só para vocês terem noção, até um mês atrás, eu não conhecia ninguém que tinha o Covid-19. Ah, eu conheço. Não, mas só para ter noção, assim, ó, o que eu, né, claro. da minha parte, um mês atrás eu não sabia de ninguém que tinha Covid. Agora, essa pessoa que veio a falecer hoje, era um senhor já, né, mais de idade, já tinha vários problemas de saúde, mas enfim, ele pegou o Covid e ele faleceu por causa da doença, porque também já complicou os outros problemas de saúde que ele tinha. Então, temos que nos cuidar, tá, gente? Isso é bem importante e é muito sério mesmo. Voltando agora aqui. Fih, Oi, eu quero falar mais um negócio. pode Às vezes falar. meu pai chega, eu falo pra ele passar álcool em gel e eu pego um termômetro pra medir. Para medir a temperatura. É isso aí. Sim. Cada um fazendo a sua parte, cuidando do próximo, porque assim, ó, quando a gente ama uma pessoa, a gente cuida, né? Então, temos que fazer a nossa parte também com Que o nem nosso meu pai com disse, a nossa prof. mãe. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. É isso aí mesmo. Quem é que procurou significar no dicionário o significado das palavras citadas no texto que não conhece? Primeiro vamos ver. Qual palavras vocês não conheciam nesse texto? Eu não conhecia estiagem. Estiagem? Estiagem. Eu não tinha nenhuma palavra em dúvida. Nenhuma. Que ótimo. Zero. Muito bem. E o que tu achou sobre a estiagem, Murilo? Tempo seco após tempo de chuva e trovoada. Isso mesmo. A estiagem é quando fica muito tempo sem chover, né? Mais alguma que tu achou, Murilo? Não tem nada aqui perto. Não. Na verdade, tinha mais uma, só que daí ia ficar muito longo pra escrever. Não ia ficar muito longo. Eu tava com preguiça na cara. O meu também era estiagem, só que é a mesma coisa que o Murilo. Ah, tá bom. Mais alguém fez alguma diferente? Ô, Pro, Oi. sei que a gente já passou desse assunto, né, que é Covid ali, Ah, mas tá. Pode falar. é que recentemente, meu avô tava bem doente, ainda tá. Recentemente descobrimos que ele tava com câncer, né? Aham. Aí ele tem que ficar indo pro hospital, voltando. E É bem ruim, né? Quem? Aí eu fica vou. essa tensão, né? Porque como ele já é de idade, né, Rafaela? Tem que redobrar mais ainda os cuidados, né? De todos vocês para com ele também, né? Não chegar muito perto, né? Porque às vezes nós somos os transmissores sem saber, vocês sabem disso, né? Tem pessoa que também não sente sintoma do Que não Covid. tem sintomas, são os assintomáticos que não sentem nada, né? Então, é bem complicado, né? E só para, já que a gente está falando nesse assunto, eu vou falar mais uma coisinha. Aí, o que aconteceu? Essa pessoa que eu conheço que faleceu, o meu marido teve contato com ele, porque ele, na verdade, ele caiu dentro de casa, que ele já estava doente, já estava com gripe. E aí ele caiu, a esposa dele veio chamar a gente aqui em casa, e meu marido foi lá ajudar a levantar ele, né? Mas meu marido foi de máscara, tudo. Só que até então a gente não sabia que ele estava com Covid. Aí o que aconteceu? No outro dia ele foi parar no hospital, já ficou internado e já saiu o resultado que ele estava com Covid. O que fizemos aqui em casa? Fomos lá para o centro de triagem, falar que a gente teve contato com uma pessoa que tinha Covid. O que aconteceu? Nós aqui em casa ficamos 15 dias em quarentena sem poder sair de casa, tá? E fizemos o exame.
Graças a Deus, saiu agora essa semana o exame, deu todos negativo para Covid. Ótimo, graças a Deus. Quando Só eu que tive hoje veio a triste notícia que ele veio a falecer, né? Então, só para vocês verem assim, ó, se por exemplo, meu marido tivesse ido lá, pego o vírus dele, né? Ele ia vir para casa, vai ter convívio comigo, com a minha filha, né? Ele ia passar para nós. Nós, se não fôssemos lá no centro de triagem falar que nós tivemos contato com a pessoa, por exemplo, se a gente tivesse pego, nós ia sair por aí. Vocês têm ideia quantas pessoas que nós iríamos contaminar? Milhares e milhares. Se a gente não tivesse feito isso de ter ido lá no centro de triagem. Então, assim, gente, sempre que a gente tiver contato com uma pessoa com Covid, a gente tem que procurar os órgãos de saúde e avisar. Porque daí o que vai acontecer? Eles vão realizar o exame com a gente e vão dizer que nós temos que ficar 14 dias em quarentena. Isso quer dizer o quê? Que nós não podemos ficar andando pela cidade, porque eu não sei ainda se eu estou com o vírus ou não, porque ele demora até 14 dias para se manifestar. Então, é bem... prof, quando eu tive contato com uma pessoa que teve Covid, naquela época, acho que ela não estava sentindo nada ainda. Pois é. E depois que nós fomos saber. Exatamente. Então, é assim Era um que parente acontece. meu. Uhum. Rafa, mais alguma coisa? Quer falar do vô? Eu não tive, assim, eu tive contato com essas pessoas que tiveram Covid só depois que elas já melhoraram, né? Sim. Mas, esqueci, pera. Mas muitas delas disseram que, e também elas são muito próximas minhas, tipo, Sim. a irmã da Flávia, a avó da Flávia. Sim. E Era minha avó que essas, tinha. né? Aí elas falaram que foi, tipo, horrível, né? É Mas bem... a irmã da Flávia, que eu tenho mais convívio com ela, né? Minha avó? É complicado. A Flávia disse que a avó dela tava melhor que nós aqui. Pronto, tá acontecendo uma queimada aqui perto. Parada. Como é que é, Enzo? Tá acontecendo uma queimada aqui perto. Ah, pois é. Outra coisa também que prejudica o meio ambiente, que não tem necessidade da gente fazer, é a tal da queimada. Por quê? Além da queimada, esse gás que vai sair dessa queimada, ele vai para a atmosfera, ele já vai estar poluindo o nosso ar. Sim. E o que acontece com o solo, com a queimada? Que a gente O comentou. solo queima. Corta! Ali, a nossa proteção. O solo morre. Não dá frutos. O solo, ele fica sem os nutrientes, né? Aí o que acontece? Eu vou plantar nesse solo que aconteceu a queimada, não vai germinar, porque eu vou estar prejudicando, né, o solo. Ô, prof, não é a primeira vez que eles estão fazendo queimada. Bem complicado isso, né? Letra B. De acordo com o texto, qual etapa do ciclo da água não está ocorrendo, e se relaciona com a seca das nascentes? Justifique sua resposta. Qual é Eu. Posso falar? Pode falar. Precipitação. O texto fala do tempo seco e da falta de chuva, por isso as nascentes estavam secando. Muito bem. Então, olha só, aqui a minha resposta também. Precipitação, por quê? Sem a chuva, a água não infiltra no solo, né? E, com isso, os aquíferos não são reabastecidos, né? Que são aquelas águas subterrâneas que a gente viu lá no início da nossa unidade. E as nascentes, então, vão secando. E esse processo é agravado. Se também lembra da mata ciliar, se eu retirar a mata ciliar das encostas do rio, também vai prejudicar nesse ciclo da nossa água. Então, a resposta para quem não fez, alguém mais fez diferente, que quer comentar? Não? Letra D. Prof. Oi. Fala, mulher. Eu fiz essa agora, né, que eu não tinha feito, eu perdi o papel, que eu achei minha caderno agora, que eu fui lá na escola. Enfim, agora eu botei precipitação, secando os aquíferos. Bem resumidinho. Tá, só dá uma complementada, então, na tua resposta ali, tá?
Dá uma olhadinha aqui na minha resposta e dá uma complementada na tua. Ok? Uhum. Muito bem. Letra C. O tempo seco que é mencionado na notícia se refere à falta de água em qual estado físico no ar? Quem quer responder não olhando na minha resposta? Eu já olhei. Eu. Pode falar, Rafa. Falta de água líquida no ar. Umidade do ar eu botei. Quem mais fez diferença? Líquido. Líquido. A letra C, você tá falando? A letra C. O estado seco que é mencionado na notícia se refere à falta de água em qual estado físico? Sólido, líquido ou gasoso? Líquido, líquido. Gasoso. Por quê? Ih. Porque se o meu tempo está seco, eu não vou ter o quê? A evaporação, o vapor da água. Com isso, né? Profi, posso ler minha resposta agora daquela da C? Pode. Eu tirei, depois eu adiciono mais aqui, agora eu só fiz bem rápido. Tá bom, então fala aí. Precipitação, secando os aquíferos, pois não são reabastecidos, causando sérios problemas. Reabastecidos os aquíferos, tu colocou? Sim, pois não, eu botei pelo... Então, Sim. e também complementa ali que se a mata ciliar estiver degradada, né? Se for retirada, né? Das encostas dos rios, também irá prejudicar, né, nesse reabastecimento dessas águas. Letra D, então, agora. Para a ocorrência de chuvas, é preciso que a água que está no estado gasoso passe por qual mudança de estado físico? Qual que vocês colocaram? Condensação. Gasoso pro Condensação. líquido. Condensação. Como é que é o estado da condensação? Alguém lembra? Gasoso pro líquido. Gasoso pro líquido. Gasoso pro líquido, eu tava... Qual um exemplo, então, prático do nosso dia a dia que a gente comentou na aula? Tomar banho. A O gente banho. tá Do tomando água banho. quente O do vapor quente vai fica... pro espelho e começa a formar gotas de água. Eu ia falar no box, né? Que tava Também. gelado. Aí o vapor quente chega no box gelado e vira água. Isso fica gotículas de água, né? E o Enzo falou do espelho, né? Quem é que gosta de escrever no espelho nessa hora? Eu, Rafaela? Fazer coraçãozinho, né, galerinha? Não, Minha mãe Na não verdade, eu deixa. escrevo no Night, mas tudo bem. Mas Minha mãe não deixa, ela briga. qual mãe eu que fico não fazendo deixa? corridinha de dedo. Minha mãe. Não deixa? Mas eu também Não brigo deixa. aqui em casa, tá? Com a minha filha, porque ela também adora fazer coraçãozinho no espelho quando tá com aquelas gotinhas assim. Depois fica tudo manchado, né? Mas enfim. Faço um emoji. Então vamos lá. Número 4. Alguém lembra desse desastre aqui que aconteceu? Esse desastre socioambiental? Sim, eu. Então vamos lá. Em novembro de 2015, isso já fazem 5 anos, aconteceu um grande desastre socioambiental. Por que socioambiental, gente? Não sei. Vocês não estudaram geografia? Eu sei. Os problemas ambientais e sociais? Sim, a gente já estudou. Então esse é um problema social? Ambiental? Não, ele é um problema ambiental. Mas ele é um problema social, porque ele se refere à sociedade. Sim. Entendeu? Muito bem. É. Então, ele está relacionado a um problema verdade. socioambiental, né, que aconteceu no meio ambiente, com envolvidos a sociedade, cidadãos que morreram nesse desastre, né? Relacionado com o quê? Coitados. A mineração. Foi o rompimento da barragem do Fundão, na cidade de Mariana, Minas Gerais. A quantidade de lama e poluentes liberada no ambiente deixou parte da cidade soterrada. Além disso, o material percorreu centenas de quilômetros. Quanto que tem 1 quilômetro mesmo? 1 quilômetro tem 1000 metros. 1.000 metros. Aconteceu alguma coisa parecida no começo de E um 2019. hectare? Tem 10 10 mil. mil metros quadrados? 10.000 metros quadrados. Muito bem. Então, percorreu centenas de quilômetros, principalmente pelo Rio Doce, chegando ao litoral do Espírito Santo. Os prejuízos aos ecossistemas
atingidos foram imensos. Aí aqui pede uma pesquisa, mas antes disso eu quero mostrar uma coisa para vocês. Que vocês não abriram esse QR Code, por exemplo, né? Não. Não. Eu lembro do começo do ano de Dá para 2019, ver? algo assim. Dá para ver? Eu Tá. já vou abrir ele já. Tá, Já então vou abrir. silêncio agora para a gente estar vendo o vídeo, tá? Esse vídeo tá aí na apostila de vocês. No começo do ano de 2019 eu lembro de algo parecido. É? Acho que Tá. 2019. Então vamos ver o vídeo com atenção? Gente. Tá, espera. Você é filha. Vocês estão vendo? Estão vendo? Façam Sim, sim. Guilherme. A gente tá prestando atenção no que a gente tá vendo. Ó, 63 milhões de metros cúbicos dessa lama modificaram para sempre a vida deles. Isso aqui já foi depois do acidente, tá, gente? Ó, Tem o Brumadinho também. tem. Nossa. Meu Deus.
Chocante, né, gente? Uhum. Vocês viram ali que essas imagens que a gente estava vendo é tudo onde viviam pessoas, tinham casas, viram, com as Não, casas destruídas, pera. né? Isso era uma E, cidade. sim, Nem parecia que era uma cidade de tão não, destruída. é. Então, assim, ó, aqui na apostila, bem triste, né? Aqui na apostila tá pedindo assim, ó, para vocês se reunirem com o colega. Vocês até podem estar fazendo a pesquisa com o colega, se vocês quiserem, né? Por exemplo, assim, ó, o Murilo quer se juntar com o Matheus, vamos supor, e fazer uma pesquisa sobre esse desastre socioambiental lá de Mariana. Não tem problema. Quero fazer sozinho, pode fazer. Qual é a pesquisa, gente? Não é uma pesquisa de milhares de páginas, não, eu não quero isso. Eu quero uma pesquisa que vocês vão procurar. Aqui está pedindo assim, ó, fazer cartaz, foto, gráfico, informações. Não, eu não quero isso. Eu quero uma pesquisa para a gente estar socializando, tá? Como está essa cidade hoje, tá? Em que situação se encontra esse Rio Doce, que é o rio onde esses dejetos foram, né? Quais os impactos nos recifes de corais que esse desastre natural pode ter causado. Qual é o nome da cidade? A cidade é Mariana. Eu vou botar aqui na apostila para a gente compartilhar aqui. Espera aí. Vou tirar aqui. Você coloca no WhatsApp explicando, tá? Sim. Ó. É pra fazer, tá? Tá bom, depois eu coloco, Cara, eu tá? acho que eu já fiz esse trabalho. Da Mariana. Pode fazer com um colega, né? Rompimento da barragem do Fundão na cidade de Mariana. Fundão é o nome da barragem. A cidade que aconteceu foi Mariana, em Minas Gerais, tá? Então, essa quantidade de lama e poluentes, ela foi liberada para o meio ambiente, certo? Que ocasionou aquele desastre todo, né? Que destruiu casas, morreram muitas pessoas. Então, depois eu vou colocar lá o que eu quero. Não precisa ser uma pesquisa gigante, tá? É só algo para a gente estar socializando na semana que vem, na próxima aula. Então, a gente vai fazer uma socialização bem rápida, tá bom? Não é nada muito elaborado, não. Podem estar fazendo no caderno de vocês mesmos algumas anotações. Porque, escutem, porque vocês vão ter que ver o seguinte. O desastre ele aconteceu em 2015, então nós estamos em 2020, né? Então, nós temos 5 anos do acontecido desastre. Então, quando vocês fizerem a pesquisa, atentem-se para o ano que vocês estão pesquisando, porque ele sempre tem atualização. Então, em 2015, quando aconteceu, foi uma situação, 2016, então, são vários anos que foram passando. Então, vocês podem estar pesquisando, eu vou pesquisar lá em 2016, como é que estava? Não, eu quero saber hoje, 2020, como é que está o meio ambiente, quais os impactos que causou para o nosso meio ambiente, ou ainda causam para o nosso meio ambiente. Depois eu coloco no grupo, tá, crianças? Pensou que naquele ano eu tava dia 5 estudando. Oi. Ô, prof. Oi. Eu já fiz. Tá aqui, ó. Eu já fiz essa. Então, na próxima aula a gente socializa. Agora, o que nós vamos fazer? Nós temos algumas questões no CA para corrigir, né? Sim, vamos. Só que faltam apenas 2 minutos, não vai dar tempo, tá? Então, não adianta nem até eu abrir o CA, já vai acabar o nosso tempo. Então, é só Tem 6 minutos, não 2. 2 minutos aqui no meu, ó. Tempo de reunião restante, 2 minutos e 15 segundos. 2 minutos e 15 segundos. 2015. Ó, então, olha só. O rio que vocês vão pesquisar, ó, esse rio aqui, ó. Rio Doce. Tá? Rio Doce parece Rio Doce. A cidade é Mariana, o nome da barragem é Fundão. Mais alguma coisa que vocês querem? Vocês aqui, ó, nesse QR Code,
Em que Tá, dia e esse mês vídeo que aconteceu? nós acabamos de ver, tá? Se vocês quiserem ver de novo, ali existia uma vila, um vilarejo que foi totalmente devastado por esse desastre, tá? Vocês viram que foi o maior desastre ambiental de todos os tempos no nosso país. Foi esse desastre. Depois teve a outra barragem, como é que foi lá, Arthur, o nome? Brumadinho? Brumadinho. Brumadinho. Se vocês quiserem pesquisar sobre Brumadinho, também pode, tá? A gente vai socializar semana que vem o que vocês trazerem de pontos, né? Levantar os pontos importantes sobre esse desastre, tá? Não, pensa, agora nós, agora nós nos preocupando com nossos problemas enquanto as pessoas estão correndo de uma avalanche. Assim, vamos dizer. Também. Outra coisa que eu quero falar para vocês, olha só, galerinha. Amanhã nós vamos ter mais uma aula de ciências, né? Achei que era de matemática. É pra amanhã? Amanhã temos mais uma aula de ciências. É Mas a verdade. pesquisa não é para amanhã, tá? A Tá. pesquisa vocês vão fazer para a próxima aula de quarta-feira que vem, tá bom? Amanhã, o que nós iremos fazer? Amanhã nós vamos ter uma atividade sobre essa unidade aqui para fazer, tá bom? Ô, prof, outra coisa, posso falar? Espera aí, deixa a mãe da Ana Cecília tá ligando. Alô?